Nós iniciamos no dia de hoje o estudo do capítulo de número 3 da parte terceira do Livro dos Espíritos, que versa sobre a lei do trabalho. Numa mensagem transcrita na Revista Espírita do ano de 1860, no mês de novembro, Massillon, célebre pensador francês, por intermédio da senhorita Rouet, nos dá o seguinte ensinamento: se por um instante pudesseis refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular o imenso erro que cometeis, veríeis quanto esta hora, este minuto escoado inutilmente e que não podereis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem mesmo todos os tesouros da terra vô-lo poderiam devolver, e se utilizastes mal, um dia sereis obrigados a repará-lo pela expiação, e talvez de maneira terrível. O que não daríeis então para recuperar esse tempo perdido? Votos inúteis, pesares supérfluos. Assim pensai bem nisto. É de vosso interesse futuro e mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem ainda em vida na terra. Quando Deus vos pedir conta da existência que vos deu, da missão que tinhais de cumprir, que lhe respondereis? Sereis como enviado de um soberano que, longe de cumprir as ordens do seu superior, passasse o tempo a divertir-se e absolutamente não se ocupasse do negócio para o qual foi credenciado. Em que responsabilidade não incorreria ao seu retorno? Aqui sois enviados de Deus e tereis que prestar contas do tempo passado com os vossos irmãos. Eu vos recomendo esta meditação. A mensagem é muito clara, e Jesus foi absolutamente claro quando registrou o evangelista naquele conjunto de frases que mais tarde, trabalhado, se constituiu a narrativa que os evangelhos foram nos apresentando, e eles se contaram em número superior a 70, dos quais apenas 4 foram escolhidos, e os critérios não comportam aqui uma discussão. Mas Jesus deixou muito claro que Ele e o Pai não cessam de trabalhar. As igrejas, as visões religiosas imaginam um paraíso de papel, de papelão, de inanição. Quando estamos o tempo todo, e os espíritos vão pontuar isto com uma clareza imensa, obrigados ao trabalho. Porque o trabalho, longe de ser algo que nos diminui, é o que nos engrandece, o que favorece o desenvolvimento da nossa inteligência. 674 é a questão, e Kardec quer saber dos espíritos se a necessidade do trabalho é lei da natureza. E eles são categóricos: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo se constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta 2 coisas: as necessidades e os gozos. Importante que reflitamos, no primeiro momento, para levar em conta que, se precisamos trabalhar,
estar reencarnado exige esse compromisso. E a desencarnação de um espírito que fica na ociosidade é efetivamente muito traumatizante. Em O Céu e Inferno, segunda parte, Angel, a nulidade na Terra, dá uma mensagem em Bordeaux no ano de 1862 e responde a Kardec algumas questões. Arrependei-vos das vossas faltas? Não. Então por que você nos procura? Para experimentar. Acaso você não é feliz? Não. Sofre. O que te falta? E ela diz: a paz. Mas como vos pode faltar a paz na vida espiritual? Uma mágoa do passado, responde. Mágoa? Mágoa é remorso. Estareis, pois, arrependida? Não. Eu temo o futuro. Mas o que temeis? O desconhecido. Não consigo entender, diz Kardec. Estás disposta a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Isso talvez me facilite orientá-la. E vem aí a resposta: não fiz nada. Como assim? Fosse casada? Sim, fui esposa e mãe. E você cumpriu os deveres decorrentes desse duplo encargo? Não. Meu marido e meus filhos me entediavam. E como é que você preencheu a existência? Divertindo-me quando era solteira e enfadando-me como mulher. Quais eram as suas ocupações? Nenhuma. E quem cuidava de vossa casa? Os criados. Mas será possível dar temor ou experimentar temor em razão disto? Talvez tenha razão o seu argumento, diz ela. A dissertação continua e o espírito Monod, que era o guia espiritual da médium que trouxe a comunicação, faz uma dissertação imensa acerca daqueles que passam a existência ancorados em outros, sem querer dar a sua própria contribuição. Pois, como veremos, ninguém está exonerado, a não ser se em processo expiatório intenso de dar a sua parte em termos de trabalho. Mas ainda mesmo quando o processo expiatório é evidente e doloroso, nós vemos espíritos nos demonstrarem o quanto podem fazer com a inteligência que conquistaram. Na Inglaterra, uma criatura disforme do ponto de vista fisiológico, mas altiva do ponto de vista espiritual, nos lega uma lição imensa. Stephen Hawking, o professor que foi capaz de desenvolver todos os mecanismos através dos quais nos dita livros como O Universo na Casca de Nós, que nos conduz a uma reflexão intensa acerca da grandiosidade da vida que nos cerca. Tinha tudo para manter-se afastado, tinha tudo para receber a comiseração daqueles que o cercam, mas não o faz, trabalha. E trabalha de maneira efetiva. Ângela e muitos outros espíritos que transitam pela terra imaginam a inércia como sendo a regra, e aí se deparam na realidade espiritual com o peso na consciência, porque o trabalho é uma necessidade. E por trabalho, diz Kardec, na 675, só se devem entender as ocupações materiais? Evidentemente que não. O trabalho, dizem os espíritos, vem também das atividades do espírito.
Toda ocupação útil é trabalho. E daí porque às vezes não conseguimos entender, a não ser pela ausência de conhecimento daqueles que assim agem, que muitos anseiem pela aposentadoria para ficar sem fazer absolutamente nada. Justificam esta postura dizendo que trabalharam nos anos necessários, mas nós estamos tomando parâmetros muito leves para as nossas reflexões, porque muitos dizem: ora, a lei num mundo de expiação de provas produz injustiças clamorosas, porque os interesses escusos que ditam a elaboração das leis não são interesses de natureza moral, são imorais muitas vezes. Escudar-se num tipo de postura dessa, sabendo de quantos precisam. Ora, o aposentado, aquele que já logrou contribuir para o conjunto e hoje usufrui da poupança coletiva, é alguém que pode desempenhar, graças ao conhecimento que possui, inúmeras atividades sem sequer pensar em retribuição. Pode procurar uma casa como a nossa casa e prontificar-se a ajudar. Pode colaborar em campanhas que aliviem o sofrimento do outro. Nenhum de nós pode, a partir da observação de Jesus, de que Ele e o Pai não cessam de trabalhar, de que os Espíritos nos dizem que o trabalho é uma lei divina, natural, nenhum de nós pode sequer pensar em não fazer nada. É imprescindível. E não é apenas movimentar-se corporalmente. Intelectualmente podemos fazer e muito. E por que o trabalho se impõe ao homem? Os Espíritos nos dão então uma resposta muito clara, muito completa, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação. E aí a gente vê uma certa relação entre o que os antigos registravam sobre a origem da palavra trabalho. O seu radical talvez repouse no latim tripalium, que nada mais era do que um ancinho, aquela figura com que se vê certas apresentações aí da iconografia, né? Um ancinho e que alguém é cutucado para produzir. O tripalium, 3 hastes a cutucar o sujeito. Se não for assim, não faz. Mas continua. É ao mesmo tempo, continuam os Espíritos, o aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso, 3 coisas dependem do trabalho: o alimento, a segurança e o bem-estar. São 3 coisas que têm direta ligação com o trabalho. E mais, por isso que para que essas coisas surjam, o homem precisa valer-se da sua atividade. Ao extremamente fraco, dizem-nos os Espíritos, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 17, item 9, há uma longa análise feita por Morlot, François Nicolas Madeleine, arcebispo, cardeal de Paris, que, falando acerca dos superiores e dos inferiores, deixa muito claro o seguinte: o superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a ninguém despreza dos que lhe sejam submetidos,
porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. E assim como o inferior que trabalha sob o comando do superior, o superior tem deveres a cumprir. O inferior ao seu lado também os tem, e todos tais deveres são sagrados. É importante que o trabalho os ocupe, que o desejo de progredir lhes seja comum, de forma que rechacem com o bem que desempenham o mal que neles impera. Kardec, que me parece convencido acerca da necessidade do trabalho, quer agora saber dos espíritos por que os animais têm providas pela natureza as suas necessidades. E a resposta que aparece na segunda edição do Livro dos Espíritos, uma resposta bem mais trabalhada do que foram as primeiras, embora também ricas, mas elas estavam presentes na primeira versão, ao menos das que lemos até agora, 2 estavam lá bem próximas. Os Espíritos nos asseguram que tudo em a natureza trabalha. Como tu, dizem-nos eles, trabalham os animais, mas o trabalho deles se faz de acordo com a inteligência de que dispõem e se limita logo à sua própria conservação. Vejam, está aí um grande ensinamento. Nós não estamos aqui apenas para trabalhar pela nossa conservação. Isto é típico dos animais. Portanto, aqueles que vivem pensando apenas em manter-se de maneira a aproveitar os dias que sobre a terra voltam a passar, mostram o equívoco do raciocínio que tem. O homem, dizem-nos os espíritos, os animais, não têm pelo trabalho o progresso. Já o homem, sim. Além de conservar o corpo, o homem, através do trabalho, adquire o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Acima de si mesmo. Eles continuam dizendo que nem todos os animais podem agir assim, provendo as suas necessidades materiais, Porque, de alguma forma, todos são executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem que quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Vejam as lições que a doutrina nos oferece. As colocações que ela nos traz, procurando desta forma nos fazer entender o contexto em que estamos inseridos, em que todos concorrem para o bem de todos e que, na medida em que ocorre, nos conduz à elevação, ao ganho na inteligência, à maturação. Kardec quer saber fora daqui. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E se nós formos buscar os paraísos de papelão vendidos por aí a soldo, elevado em alguns casos, veremos que há uma promessa quase que constante de que, findo o período da terra, o homem, na realidade espiritual, se não aguardar o dia do juízo, e se aguardá-lo também será para não fazer nada, o espírito nesta realidade fica num doce farniente. Se é no reino do inferno, sofrendo, assando sem ter corpo. Se é nos céus, contemplando a Deus, como se Deus precisasse daqueles que o contemplem.
a ingenuidade do homem. Nos mundos superiores, ensinam-nos os espíritos, a natureza do trabalho está relacionada às necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Agora, não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. E por quê? Porque quando nós imaginamos nessa ideia teológica de se estar num lugar sem fazer nada, automaticamente somos conduzidos à conclusão que os espíritos têm e nos passam. A ociosidade, em vez de ser um benefício, é um suplício. E a gente encontra então o camarada já na terra experimentando isto, infelizmente, né? O sujeito que mantém uma vida ativa, trabalhando, colaborando para a construção da realidade à sua volta, vê os anos se passarem como que automaticamente. E nós nos surpreendemos, né? De repente estamos aqui no final do mês de dezembro. Na verdade, este ano, com o exagero, ao menos no Brasil, muito pouco justificável. Desde 19 de dezembro as pessoas estão no clima de Natal, isto é, no clima da folga de Natal. Porque, na verdade, é uma outra novidade esta, criar-se um clima de folga de 2 semanas, como se o nosso país estivesse numa condição privilegiadíssima, como se as pessoas aqui não tivessem necessidades. Os templos modernos estão repletos, as pessoas vão às compras, trocando a atenção que não deram por um presente de final de ano, trocando o amor que jamais dispensaram, porque não se importam com uma ligação, por uma lembrança, e quanto maior for ela, talvez maior seja o peso na consciência de quem está dando. Porque esta é a pura realidade. As pessoas estão vivendo num completo alinhamento de tudo, da situação em que estamos envolvidos enquanto país, e o brasileiro assiste na tela confortável da TV cada vez maior a narrativa de episódios tristíssimos, dolorosos, e não se move. Assiste, está contando os dias. Olha, saio agora dia 19, já emendo com o sábado e o domingo, depois é uma semana de Natal. Imagina, semana de Natal. Já pensou se a gente nessa semana fosse fazer o bem? Né? Olha, uma semana que eu vou dedicar aos pobres. Imagina, ai, se um pobre tocar na porta de casa no momento da ceia, o que ele pensa que é? Sobrou alguma coisa da semana passada? Dá. Porque imagina, você parar alguém, ceia. Olha que loucura, ceia, loucura, insanidade pura. Os espíritos a nos recomendar trabalho, ação, no campo do bem, em nosso próprio benefício, e nós nos movimentando para a ociosidade, na certeza de que exatamente isto era o raciocínio que eu vinha conduzindo, abri e volto. A pessoa para e surgem as moléstias. Então eu tenho amigos, e mais de um, não vou citar aqui por uma questão evidente, né? Mas que pararam as atividades, pessoas hiperativas, hoje fazem da sua vida um entra e sai em consultório, à procura talvez de alguém que seja suficientemente maduro para lhe dizer: cara, o que te falta é trabalho, vai fazer alguma coisa em benefício do bem, saia da estação gemido, esta que te faz achar que as dores são só as tuas, que os problemas são só os seus. Vá trabalhar, vá se dedicar a alguém, vá fazer alguma coisa. Se você não depende mais do salário para se manter, excelente, vá servir e as dores desaparecerão. Ah, mas não é obra da conscientização, porque quando nós saímos da nossa redoma,
do paraíso que construímos para nós mesmos e vamos ver as dores que visitam os outros, dificilmente nós teremos coragem de reclamar de alguma coisa. Porque não é possível que eu reclame que a mesa não me oferece aqueles alimentos que eu gostaria de usufruir, enquanto muitos, no instante em que estamos aqui, estão desencarnando por falta de algum alimento. Não tem sentido que eu reclame que não desfruto do conforto que acho que deveria usufruir, enquanto milhões de irmãos nossos perambulam, tangidos pela guerra, de um lugar para outro, sem ao menos ter nada além da roupa do próprio corpo. Temos que refletir. Não podemos mais continuar nessa inércia, nesta postura de que para mim está tudo bem. Não estará. A elevação espiritual pressupõe um ajuste com a própria consciência. E nós não nos elevaremos enquanto tais posturas fizerem parte do nosso cotidiano. Na 679, uma questão filosófica seríssima. Está isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. E é interessante, eu não sei se você passou por isso, Léo, mas enquanto professor, às vezes tem aluno que me pergunta assim: professor, mas o senhor trabalha? Eu olho para a cara do sujeito e digo: como assim? O senhor trabalha? Você disse: eu advogo. Isso, advogo. Ah, bom, eu pensei que o senhor só desse aula. Mas dar aula não é trabalho, né? Aturar vocês aqui 300, graças a Deus, 200 dias letivos, não é? É pouco? É pouco? Você acha que isso não é trabalho? Preparar a aula, dar a aula, checar o aprendizado, fazer isso num espaço de tempo cada vez mais reduzido, conteúdos cada vez maiores, porque a complexidade das relações sociais leva ao direito, particularmente, a nos trazer questões cada vez mais intrincadas, do ponto de vista moral, inclusive. O senhor trabalha? Puxa, né? O trabalho pode não ser material, não carrego o saco de cimento, não desloco pedra, nem quebro pedra, embora tenha que dinamitar pedreiras de problemas que exigem um raciocínio cada vez mais profundo, mais claro. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. E aqui, embora não seja um profundo conhecedor da trajetória de vida, evoco a figura de Antônio Hermílio de Moraes, que no presente ano retornou à realidade espiritual depois de uma moléstia complicadíssima. Mas Antônio Hermílio, até onde as informações que disponho, e algumas delas são reais porque eu as obtive no próprio local, era um dos primeiros, ou o primeiro dirigente a estar todos os dias no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, onde ele dava expediente sem receber um único tostão. De segunda a segunda, às 7 da manhã, era a primeira figura administrativa a ser encontrada nos corredores do hospital. Alguém que não precisava do trabalho, não precisava verter o suor,
mas que se dedicava ao bem. Não vou fazer aqui uma análise sobre a sua postura enquanto empresário, eu não disponho dessas informações. Mas o fato é que fui acompanhar um parente no hospital Beneficência Portuguesa para fazer um exame em que só naquele hospital e naquele momento era possível fosse feito. E eu me deparei com aquela figura no corredor nos 2 dias em que lá estive. E bem no início da manhã. E não tive dúvidas de perguntar: mas é mesmo quem eu estou pensando? É ele mesmo. Vem aqui, percorre os corredores, olha aquilo que está sendo feito, expede ordens e, o mais interessante, destina recursos que possam tornar a qualidade do serviço prestado cada vez melhor. É um exemplo de alguém que pode ser e foi útil aos semelhantes. Não há homens na 680 que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. E isso nos remete à questão 643 que estudamos há pouquíssimo tempo atrás. Haverá alguém que, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Todo mundo sabe a resposta. Não há quem não possa fazer o bem. Então, se a pessoa não dispõe de condições físicas, que seja a primeira a dar exemplo de resignação e faça o bem, calando-se das imprecações que, via de regra, dirige a Deus e àqueles que a rodeiam, como se fossem os demais e não ele próprio o culpado por estar ali. As condições expiatórias são duras, mas elas fazem parte do nosso progresso. Na 681, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais. E aí vem um problema sério, né? Porque o pai sabe que tem o dever de amparar o filho, e o faz isso ainda quando o filho já seja pai. E tem um grande amigo que já faz isso com o filho sendo avô, e até hoje ele ajuda. E eu disse: escuta, está na hora de você ser ajudado. Deixa, é melhor que eu ajude do que venha a ser ajudado. Mas e se precisar? Os espíritos são claros. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos, os filhos devem contribuir com os seus pais. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. E é o que acontece. Na 205 do Livro dos Espíritos, nós temos uma das colocações acerca da reencarnação, e ela é anotada expressamente no texto da resposta desta questão que estamos estudando por Kardec, porque se diz que a reencarnação é destruidora dos laços de família. Na verdade, a reencarnação estimula em nós, fortalece em nós os laços da solidariedade perpétua e permanente, que aliás são sinônimas, que devemos manter uns para com os outros, e que vai além daquela situação mais próxima. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, aquele que fala sobre o honrai o vosso pai e a vossa mãe, há toda uma digressão no item 3, em que Kardec tem a chance de nos mostrar que pais e filhos têm uns para com os outros um dever de solidariedade imenso.
Assim, o pai que amparou o filho de maneira que ele pudesse se encaminhar, estudar, crescer profissionalmente e também intelectualmente, deveria esperar dos filhos um comportamento semelhante quando nos momentos da velhice, quando não sente condições talvez de prover a própria necessidade, deve-se contar com o auxílio carinhoso dos filhos, sem que esse auxílio viesse cercado das amarguras, às vezes de frases que os pais não gostariam de ouvir. Fosse dado através da atenção, do presente simples, mas que pode cativar. Olha, pai, encontrei este alimento que sei que você gosta e te trouxe para que nós possamos comer juntos e por aí afora. Mas no mundo em que os ideais materiais prevalecem tanto, muitos pais, porque não têm condições de se prover, porque dependem da ajuda dos filhos, são relegados ao ostracismo, são esquecidos. Talvez agora, nesta época de final de ano, recebam até um presente que não lhes será útil, porque tamanho é o distanciamento de pais e filhos, que muitas vezes, quando se chega com a lembrança no final do ano, o pai recebe agradecido e depois se pergunta: onde vou usar isto? Por que é que me trouxe uma coisa destas? De certo, porque está fora e não sabe das reais necessidades, né? Não precisa chegar ao ponto de dar um patinete para o pai, que talvez não use, né? Mas sei de muito pai que ganhou cachecol sem sentir frio, né? Ganhou vinhos que jamais pôde usufruir porque não bebe. E se beber, os médicos caem na alma do infeliz. Então não pode, não tem. Mas lá vem o filho com aquela garrafa: pai, vamos tomar isso juntos, né? Na verdade, leva para você, porque eu não vou ter como usufruir disto. Eu tinha uma história engraçada, mas é melhor não contar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, porque isso pode ser ofensivo. Já recebi o recado: esta não, então não vou contar mesmo. É bom, eu tenho feedback aqui automático: esta não. Deixa pra lá. Depois, un petit comité, eu até conto. Mas não posso, porque o Sidney está gravando, isso vira uma tragédia. Para encerrar, Emmanuel nos traz uma página lindíssima em Religião dos Espíritos. Ela comenta especificamente a questão 676 e nos fala sobre o trabalha servindo. A cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória da criação. Não permitas, portanto, que o repouso excessivo te anule a divina oportunidade. Assim como o relaxamento leva a ferrugem à enxada, a benefício do joio que te prejudica a seara, o tempo vazio é flagelo na alma. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Não acredites desse modo no poder absoluto das circunstâncias adversas a se mostrarem constantes nos eventos da marcha. E numa sequência de frases, ele vai nos falando a respeito de resistências. Resistência à injúria, resistência à calúnia, resistência à mágoa, resistência à dor, resistência aos obstáculos que nos aborrecem, resistência aos embaraços. No trabalho que possas fazer, faz o melhor para os outros, e encontrarás com isso 3 coisas que são absolutamente interligadas:
a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. E vais ganhar mais, conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro de toda dificuldade. O trabalho existe qualquer que seja a esfera dos mundos. Agora preste bem atenção, porque existem algumas coisas que vão te aprofundar no abismo que vai te distanciar do céu. O egoísmo, porque ele trabalha para si mesmo. A vaidade, porque a vaidade trabalha para a ilusão. A usura, porque trabalha para o azinhavre. O vício, porque ele conduz ao lodo. A indisciplina, porque ela é obreira da desordem. O pessimismo, porque trabalha para o desânimo. A rebeldia, porque trabalha para a violência. A cólera, porque trabalha para a loucura. A crueldade, porque trabalha para a queda. O crime, o crime trabalha para a morte. Todas essas monstruosidades do campo moral representam um fruto amargo e venenoso de audiências da alma com a inteligência das trevas, no palácio deserto das horas perdidas. O trabalho daqueles que querem crescer chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E é somente dele, por eles, que nós chegaremos a nos harmonizar com as leis de Deus. Agora a gente vai ouvir o Fabinho. Natal é Natal, a magia se espalha no ar. Natal é Natal, vamos juntos comemorar. Natal é Natal, festa de paz e de luz, nova vida que se faz presente no amor do Mestre Jesus. Natal é Natal, um convite para o despertar. Natal é Natal, repartir e compartilhar. Natal é Natal, é momento de se renovar, acolhendo aqueles que sofrem, ensinando e aprendendo a amar. Vida que se faz presente no amor do Mestre Jesus.